Olá, galera. Bom dia ou boa noite. Vocês conhecem bastante o período Triássico, que é um período que foi esquecido no churrasco, pois as pessoas conhecem mais o Jurássico e o Cretáceo, porque muitas pessoas pensam que só existem dois períodos, mas é claro que existem três na verdade. E o Triássico é o começo e o Cretáceo seria o final da Era Mesozoica. As espécies que vivem não são apenas os dinossauros. Temos o Melanorosaurus, Azelosaurus, Shindesaurus, Wawackeria, Stauricossauro, que é um dinossauro brasileiro, Coloradisaurus, Camposaurus, Celófise, Plateusauro, Herrerasauro, Saturnalia, Pantidraco, Riojasaurus, Liliensternus, Tecodontossauro, Guaibasaurus, Musaurus, Gogirasaurus, Procompsognathus, o Eoraptor, o Deamonosaurus, o Lesemsaurus, que até agora só tem esses. Mas também o Pantridarco. Todos eles viveram durante o período Triássico. O Plateusauro, o Coloradisaurus e entre outros tipos de sauropodomórficos basais, foram os maiores dinossauros do período Triássico, e o Lincenssauro também foi um deles. Apesar de ser um pouco menor, mas poderia chegar a um tamanho gigantesco. Porém, você sabia que existe um saurópode basal que viveu durante o período Triássico? Sim, e seu nome é Isanosaurus. Nome esse que significa lagarto do nordeste tailandês, talvez. Ele foi descoberto na Tailândia em 1990. Foi um dos primeiros dinossauros saurópodes de pescoço longo. Para quem não sabe, os saurópodes são aqueles animais que se parecem com as girafas, mas que possuem cauda longa e eram reptilianos. E o Isanossauro se trataria de um saurópode, mais especificamente um saurópode basal. Ele foi o primeiro que deu origem aos dinossauros pescoçudos, mas lembrando que o sauropodomorfo Plateusauro também deu origem a esse grupo. O Isanossauros pode ser um dinossauro de médio a grande porte. Ele poderia chegar até mais de 7 metros de comprimento. Mas, de acordo com outros, os tailandeses dizem que não só chega a esse tamanho. Ele também seria capaz de chegar até os incríveis 15 ou 12 metros. Mas acredito que ele chegaria a mais de 15 metros de comprimento. Ou até 14. Lembrando que isso é só uma teoria minha, ou talvez. Ele viveu no Sudeste Asiático, o que significa que se chama, em latim, lagarto do Sudeste Asiático. Ele é considerado como o maior herbívoro do Triássico. E ele é um saurópode primitivo e possui 17 metros de largura, ou seja, 17 metros de comprimento, tornando-se o maior. E algumas teorias dizem que ele poderia também ter vivido no período Jurássico e seria tipo o antecessor do Diplodocus e do Apatossauro. Ele também possuiria pescoço longo e era um herbívoro extremamente forte. E ele era de médio a grande porte. Existem até esculturas desse dinossauro. Este herbívoro chamado de Isanossauros, ou até, como sei lá, Isanossauros atrophigines, acabei errando porque eu esqueci de ver outro nome científico. Este saurópode basal era gigantesco, considerado o maior dinossauro saurópode primitivo que já existiu. Mas ele não era tão grande quanto o Brachiosauro ou o Diplodocus, mas mesmo assim era grande. E tem umas acertas que parece que está apontando para o período Jurássico, mas na verdade ele viveu mais no período Triássico. Talvez ele deve ter vivido no Jurássico também. Mas é óbvio que o mais aceito é de que ele na verdade é do Triássico. Ou seja, é interessante notar que realmente existiu um saurópode no Triássico. E com certeza, se você estivesse no Triássico e desse de cara a cara com um bicho desse, é interessante.
E como é que eu vou saber de tantas coisas? Bem, não sabemos. E o nome científico do dinossauro se chama Isanosaurus atavipashi. E ele é um dinossauro que seria também um sauropodomorfo. Porém, é que ele na verdade é um saurópode, o que faz mais sentido. E este dinossauro saurópode primitivo tem uma cauda longa, que é usada para defesa, mas ele também pode utilizar o seu grande peso para se defender. E ele utiliza seu pescoço longo para alcançar as folhas no topo das árvores. Existe um vídeo de batalha de dinossauros onde o Isanosaurus luta contra o Lambeosaurus, que foi o maior hadrossaurídeo de todos os tempos. E se você não sabe, os hadrossauros são animais incríveis. Até ele poderia aparecer em Jurassic World. E eu não sei não, mas eu acredito muito bem que ele poderia aparecer sim. Algumas espécies como mesossauros, mosassaurídeos, notossauros são animais aquáticos, ou melhor, semi-aquáticos, e eles se parecem um pouco com os crocodilos. Ou seja, o Triássico não só teve sauropodomorfos. Ou seja, isso indica que o Triássico não só teve sauropodomorfos como os maiores dinossauros do Triássico, mas também tiveram um saurópode que era gigantesco, mas que poderia ser de médio a grande porte. Ou seja, ele poderia mudar de tamanho. E esses adultos podem proteger seu filhote a quanto custo. Será que ele tem predadores no Triássico da Tailândia? Bem, não saber, mas como é se ele tem predadores?